Pessoal, vamos iniciar agora a terceira parte da série de 3 vídeos que tratam do assunto critérios de seleção de impressoras 3D por extrusão de filamentos, tá? A primeira e a segunda parte do assunto estão nos 2 episódios anteriores, que você vai encontrar o link aqui no vídeo. Se você não assistiu, assista para que você possa pegar a conexão do assunto seguindo a sequência de 3 vídeos, tá? Nesse vídeo aqui, eu, como em todos os outros, quero lembrar você e pedir a gentileza, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, se o assunto lhe interessa, claro. Se você gostar desse vídeo, dá lá o seu like, o seu curtir, e não deixa de ligar o sininho de notificações para que você possa receber o aviso, a notificação quando a gente postar novos vídeos, tá ok? E aí a gente segue agora para a terceira parte, então, do assunto sobre critérios de seleção de impressoras 3D por extrusão de filamentos. E essa terceira parte aqui vai ser o nosso 4º episódio do direto ao ponto na manufatura aditiva ou na impressão 3D. Vamos lá, então. Vamos explicar um pouquinho sobre o que é ter a extrusão direta ou não. Na extrusão por filamento, vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem uma roldana com dentes por onde o filamento é empurrado, né? Nesse caso aqui, tem um rolo de filamento aqui para baixo. O extrusor, então, que é um motor de passo elétrico, ele faz girar uma dessas roldanas e o filamento que está apertado entre essas 2 roldanas é empurrado, então, contra um bico quente. E aí o plástico derrete aqui e sai bem fininho para que a máquina ande com esse bico e desenhe a sua peça, né? Então, esse é um formato que é normalmente conhecido como Bowden, né? Outras máquinas, por sua vez, elas têm o motor de passo, onde fica preso a roldana que empurra o filamento, fica preso bem em cima do bico. E aí o que acontece? Ao invés de você empurrar o filamento, você puxa, né? Que diferença isso faz? Depende da rigidez do seu filamento. Se o seu filamento não for rígido o suficiente, quando você empurra ele, qualquer brecha que ele encontrar no caminho aqui até aqui, ele sai do caminho e você perde a uniformidade de extrusão aqui no bico, né? Isso faz diferença. Por exemplo, se você quiser uma peça com um material flexível, é mais difícil você conseguir com máquinas que tenham esse sistema de extrusão. Já é mais fácil com máquinas que tenham esse sistema de extrusão com o extrusor em cima do bico. Vamos lá. Aqui a gente mostra um exemplo de uma das máquinas que a gente revende aqui, que é a Bolt Pro. Ela que a gente chama de Direct Drive, ou seja, o motor e a engrenagem que leva o filamento está bem em cima do bico. Então, se a gente olhar aqui na figura, ó, esse preto e cinza aqui é o motor, né? Na outra vista, esse motor está preso nessa rodaninha que empurra, essa linha preta aqui está representando o filamento. Empurra o filamento até o bico quente que está aqui embaixo. Então, esse é um exemplo de extrusão direta. Um outro exemplo de extrusão direta é a da Funmate HT, também uma máquina que a gente revende aqui, né? Em que você tem, de novo, aqui uma linha vermelha representando o filamento. Você tem a roldana aqui, uma mola fazendo com que essa outra roldana aperte o filamento contra a roldana dentada. E aí o motor de passo que está aqui atrás, ele gira essa roldana e vai levando o filamento para baixo. Esse filamento passa por um tubo aqui e sai aqui embaixo no bico, tá? Também curto, isso é um em cima do outro, tá? Então esse é um exemplo também de extrusão direta. E a extrusão que não é direta, que tem um exemplo de uma máquina de mercado, a Ultimaker. Ela tem aqui 2 extrusores, um de cá e um de cá, um para cada filamento, são 2 filamentos diferentes, né? Esse extrusor, ele está atrás da máquina, é onde tem aquela rodaninha que empurra o filamento passa por um tubo, passa por cima da máquina e desce lá embaixo no bico, tá? Então esse é o caso do Bowden. Então são os 2 tipos de máquina por filamento, sistemas de alimentação diferentes,
prós e contras nos dois casos. Outra coisa, o número de bicos ou o número de extrusores não é a mesma coisa, tá? Tem máquinas que tem, não sei se eu estou usando o termo correto, na verdade assim, o número de bicos e o número de cabeças são coisas diferentes. Vamos lá, para explicar. Esse primeiro exemplo aqui em cima, ó, a gente mostra uma cabeça com 2 bicos. Os bicos, eles se deslocam nos eixos XY juntos. Eles estão amarrados um no outro, tá? Aqui então são 2 bicos. Existem equipamentos aí sendo desenvolvidos, e existem equipamentos que têm 3 bicos, até 8 bicos, que andam na mesma cabeça juntos, tá? Esse outro exemplo do lado direito aqui é a Funmatic HT, vocês podem ver, ela tem um bico só, né? Então um carro, uma cabeça, um bico. Aqui uma cabeça, 2 bicos, né? E embaixo a gente mostra em movimento um GIF animado. A gente tem aqui 2 bicos também, mas 2 cabeças. Então 2 cabeças, 2 bicos. Então o movimento em X para essas 2 cabeças é independente. E aí com isso você consegue quase que ter 2 impressoras em uma, né? Porque você imprime 2 peças ao mesmo tempo, você imprime 2 peças espelho, ou você imprime 2 materiais diferentes numa mesma peça, tá? Então esse é um terceiro exemplo de configuração. E um quarto exemplo de configuração que tem no mercado é a possibilidade de você rotear o filamento em uma única cabeça com um único bico. Então imagina a situação da Funmatic HT, em que você tem uma cabeça e um bico, né? O que acontece? Ao invés de você descer um único filamento, você tem aqui em cima, como está sendo mostrado aqui em planta, você tem aqui em cima um dispositivo que vai rotear qual filamento vai passar, tá? Se você tem um produto, uma peça, em que você quer fazer em diversas cores diferentes, essa solução é bem legal, tá? Você tem que fazer uma torre de sacrifício, ou seja, para cada vez que você mudar de cor, você tem que gastar um pouquinho da cor anterior até mudar para a próxima cor. A hora que mudar para a próxima cor, aí você vem para cima da sua peça e continua desenhando as camadas, né? Mas tudo bem, isso é inerente a diversas outras tecnologias para fazer isso. A questão o contra, isso aqui também é uma solução barata, né? O que faz com que o equipamento como um todo, ele tenha um custo mais baixo, com a possibilidade de trabalhar com diferentes cores. Agora, se você for trabalhar com diferentes materiais, esses materiais têm obrigatoriamente que ser compatíveis em termos de temperatura de extrusão. Se não forem, você tem um problema com contaminação. Então, por exemplo, tem material que funde a 190, tem material que funde a 230. Então, ainda que esses materiais sejam compatíveis, ou pelo menos que eles possam um servir de suporte, o outro servir de peça, né? Você tem que garantir que você não vai ter contaminação de um material com o outro, né? Porque eles têm características químicas diferentes. E quando você passa ele pelo mesmo bico quente, né? E o que não acontece quando você tem bicos separados, que é o caso aqui de cima, uma máquina com 2 bicos em uma cabeça e uma máquina com 2 cabeças. Vocês veem 2 tubos chegando, 2 materiais diferentes chegando em cada bico. Ok? Então, isso também é algo interessante para denotar aqui nesse caso. Baia de filamento. Então, aonde vai o material? Tem 2 exemplos aqui, onde você tem uma baia de filamento aberta, que é a Bolt Pro. Então, o que acontece? Se o seu material é higroscópico e absorve umidade, essa baia aberta, o seu material, com o tempo, se a sua impressão for demorar muito tempo, nessa baia aberta, o seu material vai absorver umidade. Isso pode prejudicar a qualidade da sua impressão. Já nessa situação, onde você tem a baia fechada, hermeticamente fechada e aquecida, ainda que passivamente, você controla melhor a temperatura e prolonga a durabilidade do seu filamento para fazer peças de qualidade. Continuando, mesas de impressão, né? As mesas de impressão, a gente tem várias tecnologias e situações diferentes.
Que diferença a mesa de impressão vai fazer? Novamente, vai fazer para a qualidade da impressão e para o material que você vai trabalhar. Então você tem mesas em que, por exemplo, ela se move verticalmente e faz o Z, né? E aqui nesse caso são 3 fusos que fazem. Não tem um guia, mas 3 fusos que conduzem a mesa para cima e para baixo. Ou você tem situação como essa à direita, em que você tem um fuso que faz com que é o motor de um movimento, e 2 guias para fazer com que esse movimento seja o mais alinhado possível. Você tem uma outra situação aqui em que a mesa, na verdade, ela não faz o Z, ela fica parada em Z, mas ela se movimenta em Y, enquanto os eixos fazem X, Z. Então é uma outra situação, tá? E em relação à mesa, você tem, ela é fechada, ela está dentro de uma câmara fechada, ela é aquecida, quais são as dimensões da mesa? Quais são os movimentos que a mesa faz? X, XZ, XY, enfim. Quantos fusos? A rosca e a bucha que faz a tração da mesa é esférica ou é um parafuso simples com bucha? Né? Isso faz diferença, por exemplo, para a durabilidade da máquina. Como são as guias? São guias lineares ou são o que a gente chama de rods, né? As guias cilíndricas? Também para qualidade e precisão da máquina. Né? Mais um caso de mesa de impressão, aqui dessa vez com 2 cabeças. Né? Com as 2 cabeças você tem a dimensão maior para a mesa usando uma cabeça só e um pouco menor com 2 cabeças. Então essa é uma informação às vezes importante para o tamanho e o quanto você pode aproveitar da máquina. Bom, é um mundo de informação. De novo, esses slides a gente vai deixar eles disponíveis no nosso site. A gente vai colocar aqui na descrição desse vídeo o link para você ter acesso a esses slides, tá? E se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de dar um curtir. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos e acompanhar os vídeos que a gente vai postando sobre o assunto no nosso canal, por favor, inscreva-se. Tem um botãozinho vermelho ali para você se inscrever. E não menos importante, liga as notificações, porque quando você liga as notificações, se você está realmente interessado e tem uma decisão a tomar no curto, médio prazo, talvez seja interessante você receber notificação toda vez que vier um vídeo novo. Vai que esse vídeo novo é exatamente o que estava faltando para você tomar sua decisão. Então fica aí o pedido e já um agradecimento antecipadamente, tá? Bom, espero que você tenha gostado e a gente volta então logo para o próximo vídeo do direto ao ponto na impressão 3D ou na manufatura aditiva, tá bom? Grande abraço, até lá!